Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aula, hoje vai ser a nossa última aula da parte de astronomia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre velocidade orbital e velocidade de escape, né? Usando a nossa hum, gravitação universal de Isaac Newton, beleza? Então, a gente vai ver como que essa equação possibilita a gente calcular essa velocidade de escape e a velocidade orbital, ou seja, a velocidade que o satélite tem que ter para orbitar em torno da Terra, ou a Lua em torno da Terra, ou a Terra em torno do Sol, tá? Então, essas fórmulas valem para qualquer astro orbitando em torno de um outro astro principal ou satélites artificiais, tá? Então, eu vou pegar aqui para apresentar, aqui a nossa tela inteira. Então vamos lá. Movimentos, astros e satélites. Então aí começa com uma bela imagem, né, do Sol e todo o nosso sistema solar, tá? Tem alguns cometas aqui em torno também, tá? Tem as luas em torno de alguns planetas. Aqui tem o Saturno com o seu com, com o seu cinto de poeira cósmica aqui, tá? E isso tudo está orbitando um em torno do outro, tá? E então a gente vai ver qual é as velocidades que estão orbitando um em torno do outro, beleza? E para isso a gente vai usar um pouquinho sobre movimento circular uniforme, tá? E esse movimento circular uniforme, ele está logo depois do movimento uniforme, se vocês olharem no livro. Mas eu preferi não dar lá porque parecia que não tinha muito sentido naquele momento. Agora sim, agora ele vai fazer um pouco mais de sentido para vocês, tá? Porque vocês vão aplicar isso no movimento orbital dos planetas e dos satélites, ok? Então, antes de começar, eu tenho que definir alguma coisa. A principal definição é o período. Você já sabe o que é o período, tá? Mas aqui uma definição mais formal sobre o período. Período, né, a gente vai usar a letra T maiúscula porque o período, na verdade, é um tempo, por isso que a gente usa o T também, tá? Não usa o T minúsculo, porque o T minúsculo a gente usa para tempo, mas a gente usa o T maiúsculo, tá? Então, período é, vou ler aqui para vocês, tá? É o intervalo de tempo necessário para que um fenômeno que se repete regularmente complete um ciclo, tá? Então, por que isso é importante? Porque nossos fenômenos, né, de órbita, eles têm um ciclo, né? A Terra demora um ano para dar uma volta em torno do Sol. Então, esse é o período da Terra, de translação da Terra. E ela tem um período de rotação, que é o quê? O período que ela demora para dar uma volta no seu próprio eixo. Então, esse período é de 24 horas. Tá? Então, isso são períodos que são muito importantes. Na física, a gente tem vários tipos de períodos, tá? Mas aqui são os mais importantes. A Lua, como a gente viu, demora 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. Então, são alguns modelos. Os planetas mais afastados do Sol demoram um período maior, os mais próximos são mais rápidos, ou seja, tem um período menor. Do que esse período vai depender? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o importante é entender bem o que é o período. Outra coisa importante também é o tamanho de uma circunferência. Isso vocês já veem lá no ensino fundamental, tá? Eu me lembro que eu já ajudei a minha sobrinha a calcular isso aí, ela está na quinta, sexta série, então provavelmente nesse período vocês já veem isso aqui, tá? Que a circunferência é igual a 2 vezes π vezes r. Quem é o r? O raio dessa circunferência, tá? Então, se eu calcular essa circunferência aqui desse satélite, tá? O tamanho da órbita dele é essa circunferência aqui, ó, tá? Aproximadamente, porque a gente viu que é praticamente o movimento dos astros é uma elipse, mas é uma elipse quase circular. Então a gente pode fazer uma aproximação para ficar mais fácil de calcular com uma circunferência, tá? Então, para a gente calcular o tamanho
dessa órbita, a gente vai usar essa formulazinha aqui bem simples. 2 vezes π vezes r, onde o r é a distância do centro até o objeto que a gente está calculando, né? Nesse caso aqui é um satélite, então é do C até o satélite. Tudo bem? E a gente quer saber qual é a velocidade desse satélite aqui. Tá? Essa velocidade V que está andando em torno da Terra. Como que a gente faz isso? Muito simples. O que é velocidade? Velocidade é deslocamento por tempo, ou seja, delta S por delta T. Por que isso é importante? Quem é o nosso delta S? Nesse caso, é o tanto que esse meu satélite andou. Se ele vai dar uma volta, o meu delta S foi quanto? Foi uma circunferência que vale 2πr. Então, meu delta S está aqui, ó, 2πr. E quanto tempo ele levou para dar essa volta? A gente sabe que o tempo que ele levou para dar uma volta, a gente chama de período de um ciclo. Então, esse aqui, ó, é um período, demorou um período para dar a volta. Então, ΔT é um período que a gente chama de t. Por isso que aqui, ó, a velocidade, né, que esse satélite gira em torno da Terra, para calcular é muito simples, é 2πr dividido pelo período, ou seja, pelo tempo que ele leva para completar essa volta. Então, isso aqui é uma formulazinha também para a gente calcular a velocidade orbital do satélite, pode calcular da Terra em torno do Sol, de Marte. O importante é saber, né, a qual distância que está do centro da onde que está girando e o período, ou seja, quanto tempo ele demora para dar uma volta completa, né, para completar a sua translação. Ok? Agora a gente vai complicar um pouquinho mais, tá? A gente vai entrar uma tal de força centrípeta. Todo mundo certo já fez a brincadeira de amarrar uma pedra num fio e rodar. Pode ver que essa pedra ela completa um ciclo, ela faz uma volta, tá? Ela vai fazer uma volta, o circulante aqui em cima ninguém vê, né? Aqui, ó, ela vai fazer uma volta. Então aqui, ó, amarrei uma pedra, ela está circulando aqui em torno. Ou aqui, ó, a Terra está segurando a Lua, né? A Lua está circulando em torno da Terra, tá? Por que isso? Porque para mudar a velocidade, né? Porque a velocidade está aqui, ó, ela está vindo para cá. Alguma coisa tem que fazer essa velocidade mudar. Quem faz essa velocidade mudar, a gente chama de força centrípeta, tá? Só que essa força centrípeta é uma força imaginária, ela não existe. Ah, professor, como que ela não existe? Senão não tinha movimento circular. Ela, na verdade, o que acontece? Outra força faz o papel dela, né? Nesse caso da gravitação, quem faz o papel da força centrípeta é a força gravitacional. Quando eu estou girando em torno a pedra na minha mão aqui, ó, quem faz o papel da força centrípeta é a atração do fio, tá? Então, quem faz essa força centrípeta é sempre uma outra força, ok? E como que eu calculo essa força centrípeta, né? Para calcular é muito fácil. Vai depender da massa, não do objeto que está no centro, né? Mas sim da massa do objeto que está girando, né? Então, esse objeto que gira tem uma massa e tem uma velocidade que a gente vai chamar de v. Então, todo objeto para girar tem que ter uma velocidade, então mv ao quadrado dividido por r, e r vai ser o quê? A distância do centro até o meu objeto, tá? Então, a distância do centro até o objeto, tá? Por isso que o R, a gente usa muito o R porque é o raio, né? Distância do centro até a circunferência é o raio, ok? Tá? Só a definição formal da força centrípeta está aqui, ó. Força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória em um movimento curvilíneo ou circular, tá? Então, sempre que eu preciso fazer uma curva, né, vocês de certo já sentiram essa força centrípeta. Imagina o carro entrou na curva, né, parece que vocês estão sendo jogados para fora do carro, mas o carro segura vocês, né? Então, essa força que segura vocês ali na posição, a gente chama de força centrípeta, né? Que pode ser feita por diversas outras forças, né? No caso do carro, no caso do carro, é a porta, né? Que não deixa vocês saírem para fora.
ok? Então, um pouquinho da força centrípeta que é muito importante. Por que, que ela é tão importante? Para calcular a velocidade orbital também. A gente já viu como que a gente calcula a velocidade orbital lá, né, sabendo o tamanho da trajetória e o período. Mas a gente pode também calcular essa velocidade orbital sem saber o período, tá? Usando essa equação aqui, ó. Mas não vou. A equação está aqui, então a equação importante que vocês vão usar é essa aqui. Mas eu vou mostrar para vocês de onde que sai, porque na física nada cai do céu. Tudo ela vem das equações principais, tá? Então, essa minha velocidade aqui vai vir de onde? De duas equações bem simples que a gente já viu. A força gravitacional, né, que vem lá da gravitação universal de Newton, que a gente viu na aula passada, e a força centrípeta, que a gente acabou de ver, né? Tá? Então, só para a gente se lembrar um pouquinho, a força centrípeta, o m aqui é a massa, o v é a velocidade e o r é a distância do centro até o objeto que está girando. Força gravitacional, o G aqui ó, é a constante gravitacional, o M é a massa do objeto que está no centro, né, que é um objeto maior, o Mzinho é a massa do objeto que está girando, então, no caso Terra-Lua, a Terra vai ser o meu Mzão e a Lua o meu Mzinho. Se eu for para o caso Sol, Terra, aí quem é a massa maior? É o Sol. Então, o Sol vai ser meu Mzão e a Terra vai ser meu Mzinho, tá? E o R ao quadrado é a distância entre esses dois objetos que está que tá girando um em torno do outro. Ok? Como eu falei para vocês, a força centrípeta ela não existe, ela precisa de alguma coisa para fazer o papel dela, né? Então, nesse caso, quem faz o papel da força centrípeta é a minha força gravitacional, ok? Então, eu tenho que ter que essa força centrípeta tem o mesmo valor que a minha força gravitacional. Por isso que eu botei aqui, ó, a força gravitacional é igual à força centrípeta. Botei aqui ó, as duas equações aqui juntas, tá? Ó, os M cortam, porque são iguais e estão na mesma posição. E o R, né? O que, que acontece? Aqui eu tenho um R, aqui eu tenho um R ao quadrado. R ao quadrado é R vezes R. Então, eu vou cortar um R, vai ficar apenas um R aqui, tá? Então, vai ficar V ao quadrado é igual a GM sobre R. GM sobre R. O V ao quadrado, para tirar o quadrado, o que, que eu faço? Tiro a raiz dos dois lados. Então, vai ficar só V aqui, que é igual a raiz quadrada de GM sobre R. Então, a minha velocidade orbital, nesse caso, depende apenas da constante gravitacional, da massa e da distância que esse objeto está em relação ao outro objeto principal, tá? Então, só depende da massa do objeto principal, tá? Então, todos os satélites que estão na mesma distância da Terra, eles vão ter a mesma velocidade orbital, indiferente da massa dele. Todos vão ter a mesma velocidade orbital, por quê? Porque a velocidade orbital aqui não depende da massa desses corpos, tá? Só depende da massa do objeto que está no centro, o objeto grandão que é o que vai fazer a força gravitacional sobre esse outro objeto, tá? Então, essa aqui é a nossa equação da velocidade orbital, ok? E por último, aqui desconfigurou, eu andei mexendo aqui, pessoal, e acabou desconfigurando um pouquinho, tá? Só deixa eu ver aqui para arrumar isso aqui. Beleza, já está arrumado aqui. Então vamos lá. Agora o professor complicou um monte de equação aí. O que, que é aí? O que, que é essa velocidade de escape? Essa talvez é a parte mais complicada da aula, tá? Então peço que assim, ó,
Por que o professor coloca tudo isso? Porque eu quero que vocês entendam de onde vem, nada vem, é uma equação pronta. Elas vêm de um pensamento. Então, é interessante que vocês consigam entender esse pensamento, tá? Então, essa velocidade de escape é a velocidade necessária que um corpo precisa ter para escapar da ação gravitacional do outro corpo. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Na figurinha aqui, ó. Um canhão, se ele der um tiro fraquinho, uma velocidade baixa, vai cair. Aqui, ó, no caso do A. Um pouquinho maior, vai cair aqui no B. Se eu der uma certa velocidade, ela vai entrar em órbita. Vai fazer essa órbita C aqui. Se a velocidade for maior, vai fazer essa outra órbita maior. Por quê? A gente sabe, quanto maior a velocidade, maior vai ter que ser o... Aqui, ó. Quanto maior o R, maior vai ser a velocidade, tá? O que vai acontecer? Quando der um tiro muito forte, uma velocidade muito alta, ele vai escapar. Ele não vai ficar na órbita. Tá? Então, essa velocidade de escape é a velocidade que um foguete tem que ter para conseguir ir para Marte. Né? Então, se o foguete quer ir para outro planeta, ele tem que conseguir vencer a ação da gravidade da Terra. Senão, ele vai ficar preso na órbita da Terra. Ok? Então, qualquer corpo para sair da Terra, para sair da órbita da Terra, ele precisa alcançar essa velocidade de escape aqui, tá? Ah, professor, mas se eu quiser na estação espacial, a estação espacial está na órbita da Terra, tá? Girante, então eu não preciso ter uma velocidade de escape, né? Não preciso ter essa velocidade de escape, tá? Então a gente já sabe o que é a velocidade de escape. Agora, o que eu vou precisar? Para ter uma velocidade de escape, eu preciso ter energia para chegar num ponto muito, muito longe, tá? Ou seja, a gente fala que eu preciso ter uma energia para chegar lá no infinito, um ponto muito longe, tá? Mas não se preocupe com isso. O que é necessário? Eu preciso ter uma energia cinética, né? Que está aqui a equaçãozinha aqui em cima no canto da tela, ó, estou aqui com o mouse em cima, né? Preciso ter uma energia cinética maior que a energia potencial gravitacional. Você lembra da energia potencial gravitacional? Então, a minha energia cinética tem que ser maior que a energia potencial gravitacional para eu conseguir escapar. Tudo bem? Então, aqui, ó, tem a energia cinética e a gente sabe que a energia potencial em regiões na superfície da Terra é dada por essa equaçãozinha aqui, ó, mgh. Mas eu não quero ir para uma região próxima da Terra, eu quero ir para uma região muito, muito longe da Terra, porque eu quero escapar da órbita da Terra. Então, para eu conseguir calcular a energia potencial para essa região muito longe da Terra, eu vou usar essa relação aqui, ó. Né? Vocês sabem que mg, que é a força-peso, né, pode ser calculada com a força gravitacional. Né? Então, a gente já viu isso lá na aula passada. Então, mg pode ser calculado com g vezes mzão, né, vezes mzinho, vezes r ao quadrado. Então, mg tem esse valor aqui, ó. Tudo bem? E esse r, tá? Como eu tô, pode ser, né, para qualquer região, tá? Porque se eu mudar o r aqui, ele vai acabar mudando o valor da gravidade aqui. Tudo bem? Então, ó, no lugar do mg, ó, que vale isso aqui, ó, no lugar desse mg eu botei o quê? Aquele valor que eu calculei. E o h, agora eu não quero mais em relação à superfície da Terra, como era o h. Eu quero em relação ao centro da Terra. Então, por isso que eu botei o meu h aqui como R, porque daí pode ser qualquer região bem longe da Terra, tá? Então, esse R ao quadrado e esse R aqui são os mesmos, beleza? Então, agora eu tenho uma maneira de calcular a energia potencial para qualquer região, próximo ou muito afastada da Terra, tá? Então, essa equaçãozinha aqui ó, vai ser a nossa nova maneira de calcular a energia potencial para esse caso, tá? Isso aqui a gente não vê no ensino médio, tá? Mas pode ver que é bem simples de entender de onde que ela vem.
Como eu falei para vocês, a energia cinética tem que ser maior que a energia potencial. Então, está aqui, ó, a energia cinética maior ou igual à energia potencial. Se for igual, ela também tem a velocidade de escape, tá? Então, aqui eu botei, ó, montei aqui a equação, a minha energia cinética, que estava aqui, né? Montei aqui, tem que ser maior ou igual a G M sobre R. Por que, professor, sobre R agora? Claro, esse R cortou com esse quadrado aqui, então por isso só ficou sobre R, tá? E agora vocês podem ver que eu já botei um VE aqui, ó. Por quê? Porque essa aqui vai ser a minha velocidade de escape, tá? Então ela tem que ser maior ou igual. Aqui eu só botei o sinal de igual, né? Para vocês entenderem que essa velocidade aqui é a menor velocidade possível para ele conseguir sair da Terra. Então, né, cortei os M aqui, passei o 2 que estava dividindo, passei multiplicando, e tirei a raiz dos dois lados, eu tenho que a minha velocidade de escape vai ser igual a 2 vezes G vezes M sobre R. Então, o importante é que vocês saibam usar essa equaçãozinha aqui, ó, e saibam que ela veio de todas essas aqui, ó. Tá? A pessoa vai precisar fazer isso? Não, não vai precisar saber fazer isso. Mas é importante que vocês, né, conheçam todos os passos aqui para vocês entenderem certinho por que essa velocidade de escape tem essa equaçãozinha aqui, tá? Então, com essa velocidade, um corpo consegue sair da órbita da Terra. Beleza? Então, de teoria, deu por hoje. A gente vai tentar aplicar um pouquinho essa equação para a gente entender, tá? Peguei um exemplo aqui lá do ITA, para quem quer fazer o ITA no final do ano, para vocês saberem que aqui, quando vocês saírem do IFC, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Né? Pode tentar fazer um ITA, uma USP, uma Unicamp, uma UFSC, tá? Qualquer grande universidade aí do nosso país. Ou quem sabe fora do país, né? Quem quiser. Então vamos aqui, ó. Vou ler aqui o exercício para vocês. O raio do horizonte e eventos de um buraco negro corresponde à esfera dentro da qual nada, nem mesmo a luz, escapa da atração gravitacional por ele exercida. Então, né, o buraco negro ele recebe esse nome porque ele tem uma massa muito condensada, então a força gravitacional dele é extremamente alta. E até a luz, quando passa, né, nesse horizonte de eventos, ou seja, muito próximo dele, não consegue mais escapar. Então, se a luz não escapa, eu não consigo ver nada, porque quem faz eu ver alguma coisa é a luz. Tá? Por isso que o buraco negro é chamado de negro, porque nem a luz escapa dele, então ele não tem luz, não tem como ser visto. Ok? Ah, professor, mas se eu iluminar um buraco negro, a luz que tu está jogando para iluminar ele, ele vai absorver, então tu não vai iluminar. Ok? Por coincidência, esse raio pode ser calculado não relativisticamente, né, como um raio para o qual a velocidade de escape é igual à velocidade da luz. Então, a relatividade é uma teoria que a gente estuda lá no terceiro ano, mas esse raio pode ser calculado com o que a gente viu aqui na aula, tá? Então, ele fala que pode ser calculado usando a velocidade de escape, né, sendo igual à velocidade da luz. Tá? Então, a gente já sabe que a velocidade de escape vai ser igual à nossa velocidade da luz. Qual deve ser o raio do horizonte de eventos de um buraco negro com uma massa igual à massa da Terra? Aqui ele dá os dados, né? Massa da Terra, 6,0 vezes 10 na 24 kg. Velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Deu aqui a constante de gravitação universal, né? O G, 6,67 vezes 10 na menos 11. Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Ok? Deu todos os dados. Então, eu vou usar a minha equaçãozinha da velocidade de escape para calcular esse raio. Ok? Então, aqui está a resolução. Vou ter a minha fórmula aqui bem em cima, aqui, ó. Estou passando com o mouse em cima. Velocidade de escape vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 vezes G vezes M vezes R. Tá? Vou fazer um passo aqui, ó. Vou tirar ele, vou
Vocês poderiam substituir, depois calcular, mas o que eu vou fazer? Eu vou primeiro isolar o R, para depois calcular, tá? Mas se quem preferir fazer ao contrário, pode fazer sem problemas, tá? Então, para tirar o R de dentro da raiz, o que eu tenho que fazer? Eu vou elevar ao quadrado nos dois lados, tá? Por que isso? Porque tudo que eu faço um lado tem que fazer no outro, senão eles vão ficar com ciúme. Elevei ao quadrado aqui desse lado. Elevei ao quadrado desse lado, então por isso que aqui saiu a raiz, né? Porque raiz ao quadrado vezes raiz ao quadrado, fica sem a raiz. Então, ficou aqui velocidade ao quadrado, a velocidade ao quadrado de escape, tá? Ó, o R passou multiplicando e a velocidade ao quadrado de escape passou dividindo. Então, o R veio para cá e a velocidade de escape veio para cá. Então, agora sim, já tenho o valor da constante gravitacional, ele me deu, o valor da massa, ele me deu, e a velocidade de escape, ele falou que é a velocidade da luz, e ele também me deu. Vamos substituir os valores. Então, aqui, ó, 2 está aqui, 6,67 vezes 10 na menos 11 está aqui, né? O M, que é a massa da Terra, está aqui, ó, 6 vezes 10 na 24, e a velocidade de escape está aqui embaixo, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8, elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, dica para trabalhar com essas notações científicas. Multiplica aí, ó. Então, vamos pegar a calculadora de vocês e façam junto. 2 vezes 6,67 vezes 6 vai dar 80,04. Aqui, ó, quando eu faço esse 10 na menos 11 e 10 na 24, basta eu somar esses expoentes, porque eles estão multiplicando um pelo outro. Então, 24 menos 11 vai dar 13. Ok? Aqui, ó, elevar ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes 10 na 8 vezes 3 vezes 10 na 8. 3 vezes 3, 9. 10 na 8 vezes 10 na 8, basta somar os expoentes, vai ficar 10 na 16. Ok? Agora, estou aqui nesse passo. Vou pegar o 80,0,4, dividir por 9, vai dar 8,89. Beleza? E o 10 na 13, dividido por 10 na 16, o que eu vou fazer? Na multiplicação, eu somei os expoentes. Na divisão, eu vou subtrair. Vou fazer o de cima, que é o 13, menos o de baixo, que é 16. Então, 13 menos 16 dá menos 3. Então, aqui, ó, o meu raio vai ser 8,89 vezes 10 na menos 3 metros. Ou seja, um buraco negro, só para vocês terem a compreensão de um buraco negro, é igual eu pegar toda a massa da Terra e comprimir essa massa toda da Terra numa esfera de 3 milímetros de raio, ou seja, tamanho de uma cabeça de alfinete, praticamente isso, talvez um pouquinho maior que uma cabeça de alfinete. Tá? Então, imagina toda a massa da Terra comprimida numa cabeça de alfinete. Isso é um buraco negro. Tá? Então, para vocês verem que parecia um exercício tão difícil, né? E a gente resolveu de uma maneira bem simples. Ok? Então, a aula de hoje era sobre isso aí. Espero que tenham gostado. E vou deixar também a lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Vou botar uns exercícios mais simples, tá? Não se preocupem. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser mandar e eu souber responder, eu vou ajudar com o maior prazer, ok? Um abraço a todos aí, tá? Fiquem bem e por hoje era só isso.